Muito bem, para concluir essa questão do logos, então nós vimos que havia um logos entre os gregos, que era uma palavra, e havia um logos entre os judeus, que é Debar e Ahavé, Menra de Ahavé. Logos, Deus falando de muitas vezes, de muitas maneiras. Aí chegamos em João. Chegamos no Evangelho de João, que o versículo que o Tília falou no começo. Né? Isso é o escrito em grego. Aqui está a palavra logos. En ekin, en orlogos, kiologos, en pros, ton, teon, kai, teon, in logos. No princípio era o logos. Kiologos. Ni pros, ton, teon, ki, teos, en logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ton, teon, e o verbo era Deus. Deus era o verbo, porque no grego é como em inglês, é o contrário, de trás para frente. Aí o 14, kiologos, sarx, palavra que o Giovanni gosta muito em grego, sarx. O que é sarx? Carne. Ô, louco, é só a palavra, né, Giovanni? Kiologos sarx, ou seja, o logos se fez carne. Egeneto, que exomené. Ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que no grego é logos. E o logos se fez carne. Mas o interessante é que a palavra logos, que significa palavra, deriva-se do verbo logé. Legou. Legou é o presente na conjugação do verbo. Então, logos vem de logó, e logó no grego você sempre está fazendo. Por exemplo, eu falo no português. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. No grego não é eu falo, no grego é eu estou falando. Então, quando você pega a conjugação do verbo lego Iesous, Jesus está falando. Lego Iesous, Jesus está falando. Quando você pega a conjugação do verbo falar no grego, lego, ele significa eu estou falando, ou ele está falando, eles estão falando, nós estamos falando, eles estão falando. É sempre o verbo na ação. Então, quando a gente vê lá, no princípio era o logos, sabendo que logos é uma palavra que deriva-se de lego, que significa eu estou falando, você vai observar que coisa maravilhosa. Alguém pode dar um aleluia aí? É como se Deus estivesse falando, no princípio, eu estou falando. E o eu está falando estava com Deus. E o eu está falando era Deus. E o eu está falando se fez carne. Só que você não vai traduzir, Leia, dessa maneira literal. Você tem que interpretar o que ela de fato está falando. Então eu gosto muito da interpretação que nas traduções é traduzido como verbo. Agora a grande questão é, ora, se logos é palavra, logo palavra não é verbo. Não é verdade? Então quer dizer que eu só posso traduzir o logos de João 1 na definição de lego.
Então, em vez de você... Porque aí eu gosto de fazer a pergunta. No princípio era o verbo. Eu gosto de perguntar, que verbo? Deu nó aqui, né? Não, veja bem. Sidney, presta atenção. Deixa eu transferir, deixa eu fazer transferência de arquivo aqui. De um HD para o outro HD aqui, ó. Veja bem, a palavra logos é palavra, que está em grego. O discurso dos filósofos pagãos era logos, a palavra criadora. Heráclito disse isso, depois Platão disse isso. Então, o Zenon de Cício disse isso. Então, os caras vão dizer assim, o mundo foi criado por uma palavra criadora, que eles vão chamar de quê? Logos. Na concepção, e agora preste atenção, na concepção grega, logos não era só uma palavra. Logos era uma palavra potencializada por algo, ela não era só uma palavra. Na literatura grega, logos não era só, lembra do polimeros e politropos, que é uma afirmação do que eu quero falar? Logos também, Giovanni, não era só uma palavra. Logos era uma palavra como uma entidade que faz alguma coisa. Então você não usava logos para tudo, você usava a palavra que o Oswaldo gosta, rema. O Oswaldo, esse tempo atrás eu preguei lá na igreja dele, ele, pastor, irmão, você tem uma rema muito boa. Os pentecostais gostam de falar rema, né? Os pentecostais e os neopentecostais. Por causa da influência do Kennedy rema. Rema no grego significa palavra. Mas logos também significa palavra. Qual é a diferença? A diferença é que rema é palavra. Existem muitas palavras do Novo Testamento que está transformado para rema. Por exemplo, e Jesus disse, é rema. Mas só logos que não faz numa fala qualquer, porque logos está carregado de uma verdade insubstituível, entende? Ela é além do que uma palavra qualquer. Rema é uma palavra qualquer. E disse-lhe os discípulos, no grego, rema. E ele falou, rema, mas só ao Cristo é atribuído logos. Eles fazem, os teólogos, né? Eles fazem uma distinção entre rema e logos, no sentido que logos é a palavra criadora. Exato, então logos... Rema é a palavra revelada. É uma palavra qualquer. Não é só uma palavra revelada, Giovanni. É uma palavra do dia a dia. É sim, não, mesmo no contexto bíblico, rema é uma palavra qualquer. Eu falei para ele ir ontem, rema. Mas quando você fala logos, até mesmo o logos no seu sentido filosófico, ela não é uma palavra qualquer, como você disse, é uma palavra carregada de um poder criador. Vamos dizer, logos não é uma palavra que você atribui a qualquer coisa, você atribui só a uma divindade. Então, logos é a pessoa de Cristo. Exato. Antes de falar de Cristo. Você pega... Logos vem de lego. Seria uma tradução dela. Então, se logos, que é essa palavra criadora, tem a origem de alguém falando, eu estou falando, então significa que o Cristo, que aí vai minha ideia, vós seria a tradução mais perfeita para logos, em vez de verbo. Qual verbo? Não é verdade, Romualdo? Qual verbo? Andar, comer, deitar, dormir, descansar, cochilar. Qual verbo? Não fala. Então, na minha opinião, as Bíblias que têm a tradução, no princípio era a voz, e a voz estava com Deus, e a voz era Deus, ela é mais perto
do que de fato Logos significa. Porque se Lego eu estou falando como uma divindade está falando, ela é muito mais perto. Sim, pode falar lá. Sim, você vai ler que é a palavra. E você está lendo o quê? É palavra, né? Tem outros, acho que a corrigida fala a palavra também, não é? Só, por exemplo, a atualizada fala verbo. Algumas traduções usam palavras e umas poucas traduções usam voz. Então você veja, quando você lê João como voz, ele é muito mais perto do que de fato estava na cabeça de João quando o Espírito Santo inspirou ele. Porque Jesus Cristo, ele era a voz. Havendo Deus outrora, legou politropos e polimeros. Lego politropos polimeros. De muito falado, de muitas vezes. Hoje se falou pelo Logos. Quem é o Logos? Quem é Jesus? É a voz de Deus. A voz de Deus que sempre atuou no mundo judaico e no mundo pagão, mas que agora na história, ela se encarna. Ela toma corpo humano. Ela toma jeito humano. É a voz de Deus que anda entre os homens e que ninguém mais ouve ela. Veja, a voz de Deus agora não é mais ouvida. A voz de Deus agora é tocada, sentida, abraçada, vista, personificada. É ou não é uma revelação maravilhosa? E aqui está a pessoa do Cristo. Então, quem é o Cristo? Ele era o Logos dos filósofos e ele era Debar Yahavé dos judeus. De todas as culturas mais influentes, se resume no nascimento de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus quem fala. Por exemplo, tudo que Jesus falou acontecia alguma coisa. Por quê? Talita cumi. Era o Logos falando? Oh, era a voz falando. Era a voz falando, meu. Como é que pode a voz falar? A voz já fala, né? É redundância, né? Era a voz que estava falando. Lembra, outro Fernando, o servo do centurião. Camarada, dizem uma palavra e meu servo será curado. Ele está curado, pode ir embora. O que aconteceu? Numa distância de 60 quilômetros, de onde Jesus estava e de onde o centurião veio. Quando é que ele ficou curado? Tal hora. Foi na mesma hora que ele falou. Por quê? Porque a palavra que saiu da boca do Cristo se transformou num ser vivo e fez a cura no cara. Isso, exatamente. Sobre tua palavra. E a palavra, e foi muito bom você falar nisso, Oswaldo, e a palavra de Jesus Cristo foi escutada pelos peixes. Jesus deu ordem para os peixes não entrar na rede durante a noite toda. E os peixes não entraram. Quando Jesus Cristo disse, depois ele disse, pode entrar agora. E os peixes entraram. Palavra. Nunca mais saia fruto de ti. O que aconteceu com a figueira? Por quê? Porque tudo que saía da boca dele criava vida. Acalme. Emudece-te. Sim. No caso de uma pessoa que já morreu, ele não consegue ouvir voz, né? Porque já morreu, né? Agora Jesus vem falando assim que nos últimos dias, né? Os mortos ouviriam a minha voz. Que eram os mortos espirituais. Ouvem a voz dele. Então, quem é que faz a gente viver saindo da morte para a vida? A voz daquele que é a vida. Então, você começa a ter uma percepção do Cristo
de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais densa. Então, quando João diz, e você vê, por 600 anos filósofos pagãos dizendo, o mundo foi criado por um logos. Aí chega João e diz assim, eu sei quem é o logos. O apóstolo Paulo vai pregar lá entre os gregos, em Corinto. E diz assim, vocês procuram logos, não procuram? 600 anos procurando logos? Eu vou dizer para vocês quem é o logos. Quem é o logos? O logos é Jesus Cristo. Acabou. Os caras se converteram aos montes. Dentro da sinagoga. Vocês não estão procurando Debar e Ravé? Eu vou dizer quem é Debar e Ravé. Debar e Ravé criou carne agora. É Jesus Cristo. A voz. Você falou, João 1. Todas as coisas foram criadas. Por quê? Porque era Logos. Criando. Percebe? Que coisa maravilhosa que a gente começa a falar do Cristo. Romanos 10, 17 faz sentido. Vai lá, pode ler. A fé vem pelo ouvir da pregação e a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação do Logos. Por que o evangelho onde chega cria uma nova vida? Porque o Logos é uma palavra viva, criadora. Tá vendo que coisa fantástica? Por que quando... É a mesma coisa, irmãos, é quando você abre a Bíblia para ler, é como se as letras criassem vida. Pastor, fica até mais fácil da gente crer no milagre. Né? Claro. Porque, o senhor explicando, abre a mente assim, porque eu penso assim, né, a pessoa está doente, então eu vou orar por ela. Sim. Mas a minha fé não serve de nada. Agora, se não sou eu, se é o Logos, eu vou orar, essa palavra vai sair, vai se materializar, vai lá e ela vai curar. Em nome de Jesus. Por que nós oramos em nome de Jesus Cristo? Porque Ele é a voz. A gente imagina, né, ela se materializando, Indo lá e curando o cara, em nome de Jesus. E a palavra Curadora, de Salmo 107. É, exatamente. Então não é o que a Raquel fala, é o que ela fala em nome do Logos, em nome de Jesus Cristo, o Verbo de Deus. E a palavra tem poder independente do... Por que a palavra tem poder? E não é a palavra que tem poder, assim. É que a palavra é o próprio Deus. O próprio Deus. Então Deus tem poder. A palavra que não for do nome dele. Se não for do nome dele, não faz sentido nenhum. Por isso que os camaradas vão chegar no último dia desesperados. Senhor, mas Em teu nome. É, você exatamente. Mas eu nunca vos conheci. Porque a palavra que saiu da boca de vocês não foi Logos. Não foi você. Não foi você. Exatamente. Percebe? A profundidade do Logos para rema. Eu aqui agora estou falando rema. Quando você prega rema. Só que quando você prega a rema em nome do Logos, ela se transforma potencializada. Sim, Oswaldo. No caso, assim, tudo que está sobre o vale ainda tem jeito. Agora está sobre, não tem mais, né? É só Jesus, né? No caso do Lázaro. Lá. Sim. Porque daí ele manda a gente profetizar, igual manda Ezequiel. Profetiza sobre tua palavra. Não é que ela fala, ouve a palavra. Vê lá o profeta Ezequiel 37. Ossos secos. Ouvi. Mas lá no hebraico, lá na teologia judaica, Debar e Ravé. O que aconteceu com os ossos? Criaram vida. Por quê? Debar e Ravé e Logos é uma palavra só, criadora e que produz vida. A palavra do profeta Ezequiel, ossos, ouvi a palavra do Senhor, foi a mesma palavra que foi dita assim, Talita cumi. Que é a mesma palavra que disse, isso é meu corpo, isto é meu sangue. Vem para fora, Lázaro. Quem me chama? Percebe? Então,
É impressionante a pessoa do Cristo. Muito mais do que a gente imagina. Quando os soldados vieram para prender Jesus, e daí os soldados perguntaram, estava de noite e tal, né? Quem é Jesus? O que Jesus falou? Ego em mim. Puf, os caras desmaiaram. Eu sou. Ego em mim no grego, eu sou. E outra coisa, olha como que tudo se converge. O eu sou é o mesmo Yahvé. Beleza. Então veja, vai buscar as criancinhas dele no colégio. Mas é isso aí mesmo, o Sidney chega meia hora antes e vai embora. É vovô garoto. Né? E o Fernando também está quase saindo, né? Então, irmãos, não estou entendendo. Alguém pode entender e diz amém? Amém. Nossa, que amenzinho mais sem fé. Que amenzinho mais cheio de dúvida. Esse amém, cadê o fumazinho? Ô, Meire, cadê o fumazinho, Meire? Já saiu, né? Então, quando a gente fala do Logos, gente, é uma coisa tão profunda que você fala assim, uau, eu preciso conhecer mais esse Jesus. Eu preciso conhecer mais. E não somente conhecer, Sérgio, eu preciso me relacionar com esse Logos. Nada substitui o Logos, nada substitui o verbo da vida. Nem pastor, nem padre, nem igreja católica evangélica, nem nenhuma religião do mundo, nenhuma obra que eu faça, nada substitui o Logos. Eu quero pegar a palavra do Fernando. A revelação de Deus em Jesus Cristo é uma revelação suficiente. Pastor, sim, Tília. o toque da mulher do fluxo de sangue, não saiu a palavra. Mas ele é a palavra. Ele é a palavra. Dele saiu Virtude. Então, quer dizer, ele é a palavra. Ele não precisa. Jesus não precisava nem falar. Não precisava falar. Era só ele olhar para a pessoa. Era só alguém tocar nele. Porque ele era a palavra encarnada. Tocou nele como ele sendo a palavra, né? Porque existia um monte É. de tocando nele, mas né, tocava por tocar. Tocava por tocar. E ele sentiu sair virtude. Ela sentiu. Ele sentiu sair virtude. Por quê? Porque quando ela toca, ela crê naquilo que ela está vendo. E pegando a ideia do Fernando, a fé dela não era uma fé consciente, mas era uma fé esperançosa, sabe? Não tem outra, é ele. Depois ela entende tudo. O que foi? Ela tinha um propósito. Porque, de alguma maneira, Leia, a alma dela entendia que aquele homem não era um homem qualquer. E, na verdade, nem os discípulos entendiam. Eles só foram entender quem era Jesus depois da ressurreição do Cristo. Mas antes, nem eles entenderam quem era aquele homem. Era mais que um rabino. Agora você vai pegar e chamar assim, Jesus, o maior líder que já existiu, é para acabar. É para acabar. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Meu Deus. Psicólogo. Mas é uma maneira errada de apresentar o Cristo. Claro que é uma imagem de marketing. Claro que é um trabalho de marketing. Mas esse trabalho de marketing afasta as pessoas do Cristo. Porque se ele é só um psicólogo, ele não é meu Salvador. Muito menos Deus. É só um Jesus histórico, isso. É só um histórico como qualquer um outro homem. Igual ele é igual aos homens. Ele até pode ser melhor que os outros homens, mas não é diferente dos outros. Ele só é melhor um pouco. Ele é o Logos de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é Deus falando, é Deus em carne. Você quer saber como é Deus? Conheça Jesus de Nazaré. Você quer saber como você pode ser? Conheça Jesus de Nazaré. É isso a ideia. Ok? Vamos adiante mais um pouquinho? Como a Ali falou, só nos primeiros 4 versículos, né? Né? Beleza. Fernandinho. Quem que tá ali? Esse não é o Beira-Mar, é o abençoado. É.
Então veja, como a semana passada, quando não tem almoço aqui, sai mais um pouquinho mais cedo. A primeira família de Deus foi a nação de Israel. Deus disse, Israel, meu filho, meu primogênito. Êxodo 4, 22. Eu serei o pai de Israel e ele será meu filho. Tudo isso aplicando a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, nós estávamos falando de ressurreição. Olha que interessante. Por favor, entendam bem o que eu vou falar para vocês não falarem que eu falei heresia. Acho que eu falei isso aqui ano passado, mas eu vou falar que alguns aqui não estavam. Nós estávamos falando sobre Jesus, o Logos de Deus. Veja, a gente chama a ressurreição de Lázaro. Quem foi que falou? Foi você, né, Otília? Falou do Lázaro, foi você, né? Ou foi o Sérgio? É que você falou sobre quem? Agora que você falou. Não, depois você falou do Lázaro antes um pouquinho. Desculpa, o Oswaldo. Olha como é o poder do Senhor. Jesus Cristo, na verdade, ele não ressuscitou Lázaro. Explica. Você lembra o que eu falei? Ele trouxe ele à vida de novo. Como ele fez isso com a menina, como ele fez isso com o filho da viúva, porque só Jesus ressuscitou em primeira vez. Ele é o primogênito de entre os mortos. Todos os outros, Jesus trouxe de volta à vida. Claro. Depois eles morreram de novo. Eu pensou, Lázaro, Senhor, obrigado, Senhor. Me fez eu voltar à vida, mas vou ter que morrer de novo. Vou ter que passar por... Eu espero que dessa vez eu morra melhor. Porque aquela dor que me matou foi uma doença doida, né? Aquela doença me acabou. Que agora que seja um ataque cardíaco que morre de uma vez, né? Então, olha que impressionante. Jesus Cristo trouxe esses mortos à vida. Ele é Senhor da morte e da vida. Porque a palavra ressurreição está intimamente ligado com alguém que ressuscita para nunca mais morrer. Percebe? Então, assim, Jesus Cristo, ele foi o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Colossenses vai dizer que Jesus não é mais unigênito. Colossenses vai dizer que Jesus é o primogênito. Por quê? Olha nós aqui. Nós somos filhos de Deus. Ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Entre muitos irmãos. Que lindo isso. Maravilhoso. Não é todo mundo que é filho de Deus. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus é quem aceita o unigênito como seu Salvador. Aceitou o unigênito como seu Salvador, ele agora vira seu primogênito. Porque ele é o primeiro irmão que eu tive. É fantástico isso. Fantástico. Todo mundo antes da conversão é criatura de Deus. Filho de Deus, só na conversão. É interessante que o diabo joga, né, isso no ar, na mente de muitas pessoas, para que daí a pessoa pode viver do jeito que ela quiser. Que é filho de Deus? Não. Filho de Deus? Houve arrependimento, mudança de vida, né? Eu posso viver do jeito que eu quiser. Posso viver do jeito que eu quero. Eu sou filho de Deus. No final, Deus vai dar um jeito lá. Deus vai dar um jeito. Universalismo. Universalismo. Jesus já deu um jeito. Igual aquela música que tem lá Foi interessante o questionamento. Aquela música do Kleber Lucas. Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas o melhor já foi, né? Jesus é o melhor de Deus para nós. Interessante, né? Continuando, gente, para ir para o final. Esse é o John MacArthur. Esse é fera, o problema dele que não era luterano. Ele está numa escala inferior, mas a gente aceita. O John MacArthur, ele disse assim, Cristo nunca é chamado de filho até a sua encarnação. Antes disso, ele era Deus eterno. Portanto, é incorreto dizer que Jesus Cristo é eternamente inferior a Deus, porque ele tem o título de filho. Ele não é um filho eterno.
sempre superficiente a Deus, sempre menos que Deus, sempre sob Deus. A filiação é uma analogia para nos ajudar a entender o relacionamento essencial de Cristo e a submissão voluntária ao Pai por causa da nossa redenção. O hoje do verso 5 mostra que sua filiação começou em um ponto do tempo, não na eternidade. Sua vida como filho começou neste mundo. Em outras palavras, na palavra de John MacArthur, Jesus Cristo só é chamado Filho de Deus depois da encarnação. Antes da encarnação, ele é o mesmo Deus. Lembra que Deus é um título, né? Cadê? Aqui. A gente chama, a teologia e os teólogos vão dizer, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, porque ele se revelou na história como Filho de Deus. Mas antes do Antigo Testamento, como era a profecia dele? Filho. Eu vou falar com mais profundidade isso aqui, tá? Não hoje, daqui a alguns dias. Talvez semana que vem. Sobre o que significa esse título no Antigo Testamento aplicando para Jesus, Filho do Homem. O que isso quer dizer? Então, antes Jesus Cristo, ele era Deus eterno. Como Davi vai dizer, disse o Senhor ao meu Senhor. Então Jesus, ele era Senhor. Quando ele se encarna chamando-se Filho. Por que ele se chama Filho de Deus? Para nos ajudar a entender a relação da Trindade na encarnação do Cristo. Então, o Cristo encarnado, ele falava Filho de Deus, para que a gente entenda a submissão voluntária dele ao Pai. Que a gente tem na percepção errada, é verdade, de que Deus está acima, Jesus está um pouco abaixo e o Espírito Santo está em terceiro lugar. Não existe essa configuração na Trindade. São coiguais, distintos entre si e coiguais. Em poder, em eternidade, em amor, em essência, em tudo. Ok? Então, quando a gente chama Jesus Filho de Deus, é a interpretação e a identificação que ele mesmo se faz estando encarnado nesse mundo. Certo, Li? Não entendeu? Não, porque até nós somos filhos, mas nós somos filhos porque nós somos adotados por Deus. E Jesus é o Filho porque é da mesma matéria, da mesma substância. Nós não somos filhos igual Jesus é. Não na mesma essência, nem na mesma substância, mas nós o somos tal qual, pegando a cultura romana, de que quando um homem adotava uma pessoa, mesmo que fosse um escravo, como no filme Ben-Hur. O Ben-Hur era escravo. Quando ele salvou o centurião da morte, o centurião ficou tão grato que o colocou como filho dele. Ele, como filho, ele tem todas as regalias que um filho. A lei reconhecia como filho mesmo que não tinha o mesmo DNA. Era a mesma questão dos judeus. Por exemplo, vamos falar aqui para encerrar esse assunto. Por exemplo, Jesus era de que tribo? Agora eu pego vocês, hein? Não. Jesus era da tribo de Levi, porque Maria era da tribo de Levi. José que era da tribo de Judá. Quando José adota Jesus, automaticamente ele sai da tribo de Levi e entra na tribo de Judá. Então a alusão é Leão de Judá? A alusão a Leão de Judá é porque ele era da família de Judá por causa de José. Só um parênteses, eu não quero colocar caraminhola na cabeça de ninguém. Mas a linhagem era da... Mas veja, tão importante quanto Maria, José foi. Porque José era da família de Davi, não Maria. Maria não era da família de Davi. José era da família de Davi. E o Messias tinha que ser da família de Davi. Então, como é que Jesus foi da família? Porque o José adota.
o Cristo e traz o Cristo para ele. Porque ele não foi pai físico de Jesus. Né? São as coisas interessantes. Era só padrasto, né? É padrasto, exatamente. Mas são as coisas interessantes que a gente vê depois como que as profecias não erram. Continuando para terminar. Viu uma fusão também. Exato. De Levi com aquele- Sim, só para terminar o que você levanta. Então, quando você olha tudo isso, você fala assim, ó, se Deus me adotou em Jesus Cristo, eu sou de Deus filho mesmo. Não no DNA, mas como reconhecimento legal. Isso que vale. Reconhecimento legal. Né? A epístola aos Hebreus começa tão dramaticamente quanto um foguete disparado para a lua. Em um parágrafo, o escritor transporta de tirar o fôlego os seus leitores no terreno familiar dos escritos proféticos do Antigo Testamento, através da encarnação do Filho, que é ao mesmo tempo criador, herdeiro e sustentador de todas as coisas, e a manifestação mais completa possível da divindade, passando pelo sacrifício purificador da cruz, até a exaltação de Jesus no assento final no poder do universo. É um parágrafo ousado em suas afirmações e claramente projetado para prender a atenção do leitor e obrigar a uma nova audiência. Quem disse isso foi Ray Stedman, um pastor muito reconhecido até hoje nos Estados Unidos, e ele fala mesmo, né? O livro de Hebreus começa como um foguete disparado para a lua de uma maneira maravilhosa. Os versículos 2 a 4 apresentam uma série de afirmações sobre Cristo que estabelece essa qualidade superior. Cada um descreve aspectos da condição de Cristo como Filho de Deus, distinguindo Cristo dos profetas. Por mais valiosos e importantes que os profetas fossem como porta-vozes de Deus, não afirmaríamos que alguém fosse herdeiro de todas as coisas ou envolvido no ato da criação. Vou terminar a aula agora porque o próximo assunto ele leva um pouco mais de tempo. Já são 11h30, a gente ia ficar até 15 para meio-dia, então não quero gastar 15 minutos com uma coisa que eu não vou conseguir terminar hoje. Sim. No caso assim, vamos supor assim, tudo que foi feito por Deus, né? Aham. Então a criação pela palavra, depois só nós através das mãos, né? Aham. Então todos nós já temos então esse DNA de Deus, já saímos de Deus. Sim. Então, Sim. na verdade, assim, agora para nós chegarmos nessa conclusão que está aqui. Volta no slide anterior. Sim. Pode falar, Oswaldo. Então, daí, então, na verdade, então, todos nós já somos de Deus, assim. Eu entendi. Pela criação. Foi bom você falar. Todos nós, deixa eu explicar aqui bem, porque a sua intervenção foi muito boa agora, muito boa mesmo. Quando eu falei DNA, eu quis dizer essência. Ok? Mas, num certo sentido, nós temos coisas de Deus em nós, como o Oswaldo está falando. Uma delas é pleroma. Pleroma traduzindo, pleroma são partículas divinas. Quando você fala, o que sai da boca? Saliva. Os filósofos vão dizer sobre pleroma que são partículas divinas, porque o pleroma para eles era o estado de divindade. Claro que isso é uma questão filosófica cristã, teológica até para discutir, mas é como se fosse assim, cada um de nós, mesmo pecadores, aí o Giovanni vai dizer imago Dei, mesmo pecadores que somos, ainda assim nós não somos frutos do nada, nós temos pleroma, ou nós temos partículas divinas em nós. Não uma divindade em essência, não uma divindade moral, mas é como se tivesse, por exemplo, vocês sabem que o brasileiro, for fazer um exame de DNA, nós temos mistura de indígena, de negro, de português principalmente, europeu. Então, é interessante que 1/3 de cada brasileiro, o brasileiro não é puro. Até mesmo porque os portugueses que vieram para cá, da Península Ibérica, não eram portugueses puros. Eles já eram misturados.
Então, quando faz um teste num brasileiro, ele tem um terço de cada etnia. Nós temos um terço de nós é de índio, um terço de nós é de negro, um terço de nós é de europeu. É como se fosse assim, eu sou humano e a minha vida ela é de um ser humano, mas tem gotas de Deus em mim, como se for assim. Se for fazer um examezinho, vai achar algumas partículas divinas em mim. O meu jeito de pensar, o meu jeito de criar, mesmo não criando do nada, mas você cria a partir de alguma coisa. É como se fosse assim, entendeu, Oswaldo? Foi boa a sua intervenção. Tipo assim, porque todos nós, dentro de nós já temos essa essência de adorar alguma coisa. Claro, claro. A pessoa pode adorar da forma errada. Aí quando a gente se encontra com Cristo, nós voltamos para o estado original. Sim, no nosso habitat natural, que é estar adorando a Deus em fato. É isso mesmo. Amém, meus irmãos? Nossa, hoje foi complicado, hein?